Rita Almendra, ela é designer, é professora do Departamento de Design da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, é vice-presidente do Conselho Pedagógico e coordenadora do programa de graduação em cenografia da mesma faculdade. Atualmente também a professora Rita é vice-diretora da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. É também coordenadora do Master de Museus, Patrimônio e Sociedade do Conhecimento, em associação com o Instituto Politécnico de Tomar. Lecionou nos programas de licenciatura e mestrados os cursos de Teoria do Design, Crítica do Design, Gestão de Design até 2007, e a partir desse momento, Gestão dos Processos de Design, Design Sustentável, Investigação em Design e Projeto. Ministra cursos de processos de design, gestão de soluções de projetos, solução e design inteligente no programa de pós-graduação em design estratégico e inovação do ISEG da Faculdade de Arquitetura. Ela obteve seu PhD oferecido pela mesma universidade em Delft, né? Inclusive foi supervisionada pelo Henri Christians, o palestrante de março, que abordou o tema de design thinking. Abordando na tese a questão da tomada de decisão na fase conceitual do processo de design. A pesquisa foi patrocinada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal e as suas áreas de investigação centram-se nos processos de design apoiados pela cognição em design e no papel estratégico do design dos negócios. A Rita tem mestrado em gestão do design, supervisionado por Charles Waldman, e um MBA com especialização em marketing pela Faculdade de Ciências Econômicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa. Ela é pesquisadora do CIAUD, Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design da Faculdade de Arquitetura, onde participa em projetos relacionados com conhecimento e uso estratégico do design, cognição em design, ensino e investigação em design, design sustentável e metodologia em design. Então, como você percebe, uma pessoa altamente capacitada, né, para apresentar toda a questão relativa à gestão de inovação, design, conhecimento e assim respectivamente. Então, vamos saudar a professora Rita com a grande salva de palmas para iniciar sua palestra. Da última vez eu vim ao Brasil e trouxe eventualmente uma temática mais dura, se vocês quiserem, que tinha a ver com indicadores de performance, uma questão mais económica, e a ideia não é tanto trazer temas que sejam muito comuns e muito viabilizados do ponto de vista do design, enfim, no contexto académico, mas mais temas que promovam a ponte e um entendimento mais largo das áreas de intervenção do design dentro das empresas. É o caso do tema em análise da gestão de informação e do conhecimento como recurso estratégico empresarial. Obviamente todos nós sabemos que as práticas e o pensamento de design dependem de gestão de informação e de conhecimento, mas é importante perceber como é que essa matéria tem sido tratada do ponto de vista da área da gestão e como pode ser tratada do ponto de vista da área do design também. Esta é um bocadinho a agenda para hoje, que eu proponho para hoje, perceber de forma muito sumária a relação entre inovação e conhecimento, abordar os dois tipos de estratégia de formação de conhecimento mais, enfim, comumente aceitos e mais em prática na Europa e no mundo, falar um pouquinho do exemplo de algumas empresas portuguesas, falar da gestão de informação e conhecimento no âmbito do design e sobretudo do processo de design, e depois do conhecimento do e no processo de design de tudo isso. Quando falamos de conhecimento, falamos também e sobretudo de capital humano. Capital humano que permite, viabiliza a integração desse conhecimento nas empresas e nas nossas práticas, se vocês quiserem. Falamos de coisas tão comuns como seja o conhecimento tácito, que é tão difícil de captar e tão difícil de rentabilizar dentro das empresas. Falamos também de boas práticas, enfim, de gestão de informação, de conhecimento explícito e formalizado, de conhecimento implícito, enfim, falamos das competências humanas, no fundo, de viabilizar e gerir um conjunto de
de informações essas que, tratadas criticamente, viram conhecimento. Um docente, um professor como eu, ou como muitos dos que aí estão, e um aluno é, a seu tempo, um sistema de conhecimento, não é? Nós gerimos informação, estudamos muito, os professores estudam bastante, portanto temos que selecionar informação que vamos buscar lá fora e temos que a interpretar e temos que a aumentar, avaliar e depois temos que a passar aos nossos alunos e não a passamos de qualquer maneira, nem a passamos de igual modo para todos os alunos, há diferentes níveis, portanto há uma gestão de conhecimento que tem que ser continuamente feita, de reciclagem de conhecimento, de dizer que aquele conhecimento está pior ou melhor ajustado, e é um pouco isso que se passa numa outra escala com as empresas. Bom, para inovar, obviamente, as empresas têm que constituir o seu capital de conhecimento, que é reconhecido como sendo um conjunto de informação e conhecimento produzido, adquirido e usado no processo de criação de valor. E a ideia aqui é conhecer cria valor, de facto. A importância não é conhecer pelo conhecer, mas é o conhecer ligado à ação de aumentar valor para a empresa e aumentar valor para as pessoas. Para a empresa, quer seja porque aumenta valor para os seus clientes, quer seja porque aumenta valor internamente, que é muito importante, e que se pode exprimir a diferentes níveis, se quiserem. E, portanto, é importante perceber qual é a capacidade de desenvolvimento que uma empresa tem do seu capital de conhecimento, e é importante perceber que o capital de conhecimento não existe nas empresas de igual modo. As pequenas e médias empresas têm, obviamente, por razões reconhecíveis, claramente menor capacidade de construção de um capital de conhecimento tão consistente, porque têm maior escassez de recursos, quer financeiros, quer humanos, e, portanto, fica mais debilitada, digamos, que essa sua função. E, normalmente, o que acontece é, nos dias de hoje, as pequenas e médias empresas unem-se às grandes empresas que têm mais competência em rede e alimentam essas próprias empresas naquilo que é reconhecido como sendo redes de inovação e de conhecimento. Na realidade, este capital de conhecimento enfim, um conceito dinâmico, é uma prática dinâmica, é um processo que deve ser continuamente enriquecido e a diferentes níveis. Todos contribuem para a constituição, para a formação e para o crescimento do capital de conhecimento dentro de uma empresa. Os designers, por via da sua relação com a inovação e da sua implicação com a inovação, têm uma responsabilidade quase que acrescida relativamente à gestão deste capital de conhecimento e à sua valorização. E, portanto, a ideia de o conhecimento ser capital é realmente esta ideia de criação de valor que deve ser profundamente alavancada pelos designers, não apenas pelo conhecimento mais óbvio ou resultante das práticas de design, que são os produtos inovadores, ou as patentes, ou o que for, que isso é conhecimento formalizado, reconhecido às empresas, mas também pelos seus próprios processos, e nos processos e no enriquecimento pessoal, relacional e por aí fora. Falamos, portanto, de um esquema próximo disto, do capital de conhecimento, em que a aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem, porque não é só aprendizagem, é ensino-aprendizagem dentro das empresas, é muito importante, não pode ser descurado, não se aprende só, o mundo não é feito em etapas estanques, não há o processo de ensino-aprendizagem, depois passa-se para o mundo do trabalho e deixa de haver ensino-aprendizagem, não, continua a haver um processo de ensino-aprendizagem também aí, e portanto a ideia é que através da busca, da aquisição, da integração de conhecimento externo e interno, se promova a constituição de estoques de conhecimento, se vocês quiserem, que estão embebidos nos indivíduos, nas máquinas, nas pessoas, nos processos e nas rotinas, e esse próprio conhecimento, depois a empresa pode lhes dar, enfim, dois fins. Pode utilizar o conhecimento internamente para a valorização dos seus produtos e serviços, ou pode transferir esse conhecimento para outras empresas, pode vendê-lo, enfim. Podem acontecer muitas coisas, ou todas as coisas, ou a variação, inclusive, destas coisas. Portanto, a informação que é recolhida tem que ser, de facto, traduzida, interpretada por via de um escrutínio que tem que ser feito por todos dentro da empresa, a diferentes níveis. Há conhecimento, quem está dentro das empresas tem que perceber que níveis de conhecimento precisa para o nível operacional, que tipo de informação precisa para alimentar o nível operacional.
o nível de coordenação e mesmo o nível estratégico da empresa. E tem que articular, digamos, que esses diferentes níveis de conhecimento de uma forma muito consistente e muito dinâmica, se vocês quiserem. E, portanto, o uso do estoque de conhecimento dentro das empresas depende muito, obviamente, das oportunidades de mercado e de produção que a empresa tenha e também do grau de maturidade das tecnologias e das pessoas que estão dentro das empresas. Portanto, duas hipóteses, então, de fazer uso do conhecimento no próprio processo de produção e como, enfim, inclusivamente como matéria de valor, de troca, matéria comercial. Sumariando, falamos então de um processo de criação de valor que determina uma integração de informação em estoque de conhecimento, obviamente, determina também combinação de informação e conhecimento, são duas coisas diferentes, codificação de informação, de conhecimento tácito, é das coisas mais difíceis de se conseguir fazer, é difícil fazer em qualquer ambiente, diga-se em abono da verdade, explicitar o conhecimento tácito, torná-lo, enfim, partilhável com os demais é complicado, e a própria difusão do conhecimento tem-se visto pelo mundo inteiro, que é das áreas mais sensíveis e mais difíceis de acautelar. Há muita produção de conhecimento, há aquisição, há muita dificuldade em fazer com que ela seja convenientemente disseminada sem haver perda ou distorção. As duas estratégias, então, de formação de capital de conhecimento, bom, temos a chamada capacidade de absorção e aquilo que vocês, acho que no Brasil, chamam de inovação aberta. Nós continuamos a tratar pelo termo da Open Innovation, usamos o termo mãe, se vocês quiserem. Na realidade da literatura e do que se vai vendo nos estudos feitos pelo mundo fora, a defesa, o enfoque é sempre mais dado sobre o primeiro, sobre a insistência maior é dada na capacidade de absorção, como fazendo parte integrante das chamadas capacidades dinâmicas de uma empresa. Eu já vou falar um bocadinho sobre isso. E a realidade tem a ver com, a importância tem a ver com o enfoque que é dado na captação e no papel do conhecimento externo e no modo como as empresas captam essa informação e a transformam em conhecimento próprio. Para que isso aconteça de alguma forma, temos que ter um entendimento que é um bocadinho contra a natureza atual das coisas, que é um entendimento de processo coletivo e de rede, que é um bocado contrário àquilo que tem sido perpetuado pelo sistema de ensino e pelos demais sistemas, até pelo próprio sistema de trabalho atual, que é mais individualista, menos colaborativo, não é? Mais competitivo no sentido da individualidade. E agora propõe-se que as pessoas sejam, enfim, aprendam de repente a colaborar bem, trabalhar bem, ser menos individualistas, pensar no valor coletivo e por aí fora. E, portanto, falamos de redes de pessoas, instituições e dentro e fora da empresa que se constituem como ativos intelectuais que a empresa pode usar, isto é a definição de rede de inovação, que a empresa pode usar para resolver problemas, gerar ideias, enfim, é como se a empresa perdesse as suas fronteiras físicas e fosse um organismo, fosse orgânica, tivesse uma constituição orgânica e pudesse a todo o instante, em bolha, ir captar recursos lá fora e reconfigurar-se por via da integração dessas outras pessoas, outras ideias, outras empresas. Falamos um bocadinho então disto, do que aqui está, é uma relação permanente, reconfigurável entre os diferentes players, entre as forças de mercado, entre o Estado e os organismos estatais, enfim, entre os centros tecnológicos, as universidades, os politécnicos, os institutos e outros players, e de alguma maneira é perceber que todos estes stakeholders, estas partes interessadas, podem relacionar-se a todo o instante de forma diferente, com pesos diferentes, e que é preciso, no sentido da agregação de valor para todas as partes, portanto sempre em situações de win-win, de ganhos para todas as partes, mas sobretudo em termos de ganhos de conhecimento. A capacidade de absorção, como eu vos dizia, integra as chamadas capacidades dinâmicas, que são capacidades de desenvolver e renovar recursos e ativos específicos incorporados nas rotinas da organização. É esta, digamos que o
o conceito quando ele foi cunhado pelo Tissenol e o conjunto dos colegas, e na realidade diz respeito à integração, à construção ou reconstrução e reconfiguração interna e externa de competências que habilitem a empresa a lidar com as mudanças do contexto, as mudanças rápidas de contexto. Dentre estas competências, de alguma maneira, há 3 fatores que permitem que nós consigamos, sobretudo, a capacidade de absorção, que é a competência mais interessante. Para que ela se possa desenvolver dentro da empresa é preciso garantir, e isso faz parte de uma consciencialização de cada uma das funções dentro da empresa, nomeadamente a função design, que é preciso contribuir para a criação de um ambiente propício à interação, que é preciso haver lideranças inteligentes e inteligíveis, no sentido de que seja possível a todos nós fazer uma leitura daquilo que os chefes querem, os líderes querem, e uma capacidade permanente de se manter sob constante desafio. Eu sei que isto é difícil de pôr em prática, dadas as rotinas das empresas, que são fortes, mas a capacidade de autoestímulo de cada um de nós, do grupo e da empresa, é extraordinariamente importante para que as competências dinâmicas floresçam dentro da empresa e dentro delas a capacidade de absorção. A capacidade de absorção é obviamente central para a formação de capital de conhecimento, é mesmo um pré-requisito desse capital de conhecimento, e tem a ver com a capacidade que uma empresa tenha de reconhecer o valor da informação externa nova, de assimilar e de aplicar. Posteriormente, enfim, este conceito foi desagregado ou foi mais afinado e compreende, digamos que 2 etapas, a capacidade de absorção inicial e a capacidade de absorção realizada, e estas etapas compreendem 4 momentos, se vocês quiserem, os 2 primeiros acometidos à fase da absorção inicial e os 2 segundos, a transformação e exploração, acometidos à segunda fase. Tem basicamente a ver com isto, portanto nós procuramos, há fontes de conhecimento e há experiência, há um conjunto de fatores de ativação dessa procura, dessa aquisição, que podem ser as pessoas, pode ser a concorrência que é mais fiérica ou o que for, e depois, então, dentro da empresa e viabilizado por um conjunto de mecanismos de integração social, nós vemos, então, essa capacidade absortiva em ação, de aquisição e assimilação numa primeira etapa dessa informação e desse conhecimento, e depois de realização, que são efetivamente as etapas mais difíceis, que não interessa só adquirir e fixar o conhecimento em nós, interessa transformá-lo e explorá-lo bem. E aqui é que de facto há o diferencial entre as empresas. E obviamente visando a vantagem competitiva. É um pouco então um processo em que nós procuramos operar uma alteração das capacidades operacionais da empresa e procuramos reconfigurá-las, não é? E tendo em conta sempre, e é muito difícil nós no desempenho das nossas funções consciencializarmos a todo instante das nossas capacidades, mas tendo em conta sempre as nossas capacidades de sentir, aprender, integrar e coordenar as que cada um tem, ou as que cada um precisaria de mobilizar melhor, ou de mobilizar de forma mais consequente e mais alinhada com os objetivos da própria empresa. Relativamente à inovação aberta ou à Open Innovation, a definição é diferente, é um bocadinho até cacafónica ou redundante, tem a ver com uma gestão dinâmica das capacidades de conhecimento, que são de conhecer as capacidades de conhecimento, que são definidas como as capacidades críticas da empresa de gerir conhecimento tanto externo ou interno, e que, enfim, integram estas 6, digamos, características. A de inventiva no sentido de geração de ideias, a de absorção, a transformativa, portanto, muito semelhante à capacidade de absorção, a conectiva, de relação, de estabelecimento de rede, de ponte, a inovativa, e a da desabsorção, que é uma competência interessante porque tem a ver com a capacidade crítica e de seleção de conhecimento e, portanto, há coisas que nós absorvemos e que temos que mandar para fora, que não fazem sentido, tem a ver com isso, não é? De eliminar também. Nós não podemos só meter conhecimento, e temos que de alguma maneira purgar coisas que não são já necessárias, tem a ver com isso.
E, portanto, é um entendimento, uma alteração de paradigma para este, em que as empresas são e podem ser também ideias internas e externas, assim como caminhos internos e externos para o mercado. É não termos qualquer tipo de complexo e pensarmos que existem muitas boas ideias fora da empresa que podem contribuir para o nosso negócio e que existem muitos novos negócios que podemos gerar com as nossas ideias e que podemos combinar de uma forma mais criativa e mais inteligente, até mais ágil. E, portanto, essas 6 capacidades que eu falei há pouco configuram-se mais ou menos em etapas, em processos de conhecimento semelhantes àqueles de que eu falei quanto à capacidade de absorção, que é a aquisição de conhecimento, a retenção e a exploração, e, obviamente, diferentes regras de combinação destas capacidades ditam diferentes trajetórias de conhecimento para as empresas, diferentes alianças estratégicas que vão sendo feitas de modo dinâmico, diferentes configurações organizacionais e, sobretudo, de performance, de inovação. Bom, é importante perceber, eventualmente, aqui neste percurso e para a estratégia da inovação aberta, o que é que a ocasiona e o que é que a impulsionou de alguma maneira. Porque a história é sempre necessária, parece às vezes que só interessa o conhecimento mais atualizado e a história tem pouco peso. Não, a história tem um peso imenso para a compreensão e para a projeção de conhecimento no futuro. É o caso do reconhecimento, enfim, das origens da inovação aberta, que radicam numa mobilidade enorme de recursos, que é uma coisa que vai acontecendo cada vez mais, não é? As pessoas não pertencem às empresas, as mais qualificadas menos ainda, e portanto os especialistas vão saindo e vão levando com eles o seu know-how, e isto começou a ser problemático nos anos 80, que foi quando apareceu formalizada a inovação, os processos de inovação aberta. Por outro lado, nessa altura também, nos anos 80, sentiu-se um enfoque enorme das universidades de ponta num investimento grande sobre a qualidade e orientação para os mercados da pesquisa. Portanto, houve um investimento claro e isso também ditou que o conhecimento, de repente, nomeadamente do ponto de vista da inovação e das redes de inovação e de conhecimento, ficassem na mira do mundo. O predomínio de fornecedores e de parceiros cada vez mais capacitados em investigação e desenvolvimento, em pesquisa e desenvolvimento, também foi uma das razões importantes. A disseminação global da produção de conhecimento, obviamente, a rivalidade nos mercados globais, que encurta ciclos de vida de produto e promove um desajuste, se vocês quiserem, nos tempos de execução dos projetos, não é? Há um tempo de investigação que não é o tempo dos mercados, portanto, a determinada altura começou-se a ver desse conflito, também se gerou a necessidade de haver uma resposta do ponto de vista do conhecimento mais em tempo útil, se vocês quiserem, e a emergência das venture capitalists dispostos a levar, a pagar, a mobilizar e a investir em ideias geradas por terceiros. De relevar sempre e de salientar sempre, relativamente a esta questão do conhecimento, a ideia da constituição coletiva de capital de conhecimento, e a ideia da investigação colaborativa no sentido de uma redução de risco, obviamente, de custo também, e de providenciar, de facto, novas oportunidades de uma forma mais lesta, mais rápida, de chegar aos mercados e de chegar às pessoas. Falamos então disto, de um universo, enfim, em que o peso de cada uma destas partes obviamente varia e que a regra combinatória nunca é a mesma e pode não ser, mas que introduz de facto uma necessidade de formação, sobretudo ao nível da academia, da capacidade de relação e da capacidade de gestão de conhecimento, que não faz parte normalmente dos currículos académicos e que era importante que fizesse parte de algum modo. Dos processos de inovação aberta contam-se 3. Há aquele que é conhecido como o inbound, que é de fora para dentro, não é? É trazer, explorar, integrar recursos externos para desenvolvimento de conhecimento interno, com 4 caminhos possíveis, enfim, aqui na área da tecnologia, mas o conhecimento, digamos, e a inovação não é só e não é apenas a tecnológica, é um erro pensar-se que as empresas só progridem por via da inovação tecnológica, está bem? Não será assim e não é sobretudo assim, e portanto há o scouting da tecnologia, que é uma espécie de uma previsão do que é que vai ser necessário em termos tecnológicos de futuro para se crescer, a colaboração em termos horizontais, eu já vou mostrar o que é,
a colaboração em termos verticais e o sourcing de tecnologia, procurar as fontes. Portanto, em termos de formas de cooperação, temos aqui alguns possíveis atributos dessas formas de colaboração, entre os quais está a direção da colaboração, e é por isso que eu falei da horizontal e da vertical. Depois, enfim, a colaboração pode, do ponto de vista da expansão, pode ser local, regional, nacional ou global. Do ponto de vista de duração, pode ser temporária, ilimitada, enfim, errática, com um padrão qualquer de repetição. E os campos de colaboração podem ser a investigação e desenvolvimento, distribuição, compra, marketing, produção, por aí fora. Portanto, falamos de colaboração vertical quando estamos a falar de integração vertical a montante ou jusante do processo. Este tipo de colaboração existe muito, por exemplo, entre as universidades norte-americanas e as empresas, porque as universidades norte-americanas são os maiores fornecedores de tecnologia de ponta para as empresas. Não é uma coisa que aconteça muito na Europa. Nós, na Europa, o funcionamento, a relação entre universidades e as empresas faz-se mais horizontalmente, de alguma maneira, portanto, não integrado na cadeia, se vocês quiserem, que é uma colaboração entre empresas, e normalmente a universidade o que faz é o estabelecimento de pontes é um facilitador, digamos, um engajador entre estes processos de partilha. O segundo processo é o processo, se há o inbound, há o outbound, of course não, claro, de dentro para fora, que explora externamente as capacidades tecnológicas e tem a ver com licenciamento de propriedade intelectual, multiplicação de tecnologia, criação de spin-offs e por aí fora. E há sempre processos mistos, onde há duas realidades. O ser humano arranja sempre maneira de fazer pelo menos uma regra combinatória das duas, pelo menos uma forma de misturar os dois, que é o caso do que acontece na maioria dos projetos de investigação e desenvolvimento, em que há fluxos dos dois lados, de fora para dentro, de dentro para fora. Trata-se então da tal mudança de paradigma, que está aqui um bocadinho espelhada num conjunto de posicionamentos, de alterações da visão do mundo e da visão das empresas no mundo e de todos nós. Temos uma visão mais tradicionalista, que é a ideia de que se deve contratar os melhores talentos e que nós temos e devemos de ter os melhores talentos, para uma ideia de que não temos necessidade de ter sempre os melhores talentos. Os melhores talentos até podem estar fora e podem virtualmente de vez em quando trabalhar para nós, que devemos descobrir, nós mesmos devemos descobrir, desenvolver e vender aquela ideia de estar tudo interno num processo fechado, e perceber que o processo de pesquisa e desenvolvimento pode ser externalizado e internalizado, pode acontecer das duas maneiras. A ideia de que, se nós criarmos as maiores e melhores ideias em nosso setor, vencemos. Se fizermos o melhor uso de ideias internas e externas, vencemos. Portanto, é muito mais uma ideia de perceber a empresa sem qualquer tipo de complexo. Tentar fechar o conhecimento, seja dentro de uma empresa, seja numa escola, é uma insanidade, é quase um contrassenso, não é? Porque, na realidade, ele só floresce se for alimentado. E, portanto, encerrado sobre nós próprios, ele vira moribundo, vira refém de uma realidade que acaba por ser distorcida. E, portanto, a ideia é, de facto, viabilizar a permeabilidade das empresas aos mercados, para que todos possam crescer, enfim, mutuamente. Algumas ideias de como é que é feita a medição e o conhecimento desta gestão de conhecimento e destes processos na Europa. Temos, de facto, uma mensuração da capacidade de absorção que é feita em proxies de investigação e desenvolvimento. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, basicamente, é feita através dos inputs que são medidos de investigação e desenvolvimento, e, normalmente, o que é medido é a intensidade dessa investigação e desenvolvimento, e também nos outputs, normalmente patentes e por aí fora. Nessa perspectiva, vocês têm como referência, e eu julgo que poderão e terão também no Brasil, uma espécie de um índice de inovação, de algum modo, que mede os investimentos que vão sendo feitos em investigação e desenvolvimento ligados à atividade de inovação, os esforços de colaboração que acontecem entre as empresas. Portanto, tudo isso vai sendo recolhido e vai sendo medido, e acabamos por perceber de que modo é que vai sendo gerido o conhecimento de forma alargada, em banda larga, na Europa. Temos ainda, vocês vão de compreender, eu trago mais dados de pequenas e médias empresas, porque na realidade o nosso tecido empresarial europeu é 99% são pequenas e médias empresas. No caso português,
dessas, não é 99, são 96 em média. No caso português, desses 96%, 99 são mesmo pequenas, portanto, para terem uma noção do que é que estamos a falar de uma pulverização muito grande. Temos aqui um dado que é interessante para vocês perceberem que, por exemplo, em 2009, as pequenas e médias empresas contribuíram em 16,8% para o negócio de investigação e desenvolvimento, isto por comparação com os Estados Unidos com quase 28% e uma Holanda com 21,6%, mas em termos de patentes os números são de facto bem mais pequenos respectivamente. Estamos a falar de 14% como número global, 3% para a Holanda e 7% para a França. A Noruega é por excelência também tem dinheiro para isso, mas usam bem os seus recursos. Faz um investimento enorme em investigação e desenvolvimento, portanto estamos a falar em 50,5%, se vocês quiserem, e estamos a falar em 22% em patentes. É de facto um número diferente. Para todos os efeitos é importante perceber que tanto do ponto de vista da capacidade de absorção que serve os processos de inovação aberta, como, enfim, na criação do capital intelectual, que é mais alargado que o capital de conhecimento, depende sempre de um número mínimo, obviamente, da equipa de investigação e depende, sobretudo, de uma coisa muito interessante, são os limites cognitivos da empresa. Cada empresa tem o seu limite, tem o seu olhar sobre o mundo, sobre o seu negócio, sobre a forma como se deve relacionar, e isto tem implicações sérias na forma como, de facto, nós compomos e agilizamos o nosso capital de conhecimento. Segundo, é importante que a empresa perceba onde vai procurar o conhecimento e como quer assimilá-lo. E aqui, independentemente do tamanho, sejam pequenas, médias e grandes empresas, aquelas que procuram em banda larga, fazem um varrimento mais cuidado, depois também em profundidade, são aquelas que mais inovam. Isso acontece pelo mundo inteiro, está medido, está aprovado. E importantíssimo também perceber que não absorvemos nem captamos todos da mesma maneira, porque temos uma experiência prévia e, portanto, a experiência prévia e o conhecimento prévio da empresa, obviamente, que de alguma maneira marca a forma como nós vamos fazer uso do novo conhecimento. 3 modos estão aqui, enfim, relativamente à formação da capacidade de absorção de influência. A capacidade de absorção é influenciada do ponto de vista do conhecimento organizacional, incluindo as competências, o conhecimento e experiências processadas pela empresa. Também impacta a rotina organizacional, da qual depende a trajetória da inovação, de facto. E também impacta o mecanismo de integração social que determina o modo como esse conhecimento é disseminado e partilhado. É de facto aqui, nesta última área da integração social e dos modos como o conhecimento é disseminado e é partilhado, que se verifica sempre e desde sempre a maior dificuldade em termos do capital de conhecimento. Mais alguns números interessantes. Na Europa, 9,5% das pequenas e médias empresas inovadoras falam em parceria. A cooperação é sempre maior nos países que lideram em termos de inovação, são os nórdicos, isto são dados do ano passado, da Comissão Europeia. A investigação, de facto, em inovação aberta faz-se mais nas grandes empresas por uma questão, obviamente, de recursos, tanto humanos como financeiros. Tem uma taxa de crescimento, de alguma maneira, essa colaboração entre as empresas grande, 7,8%. E tem vindo a crescer ao longo dos anos e, portanto, é uma das forças motrizes do velho continente neste momento. As razões de base para se fazer esta inovação aberta, partilhada, são as mesmas, quer seja uma pequena empresa, quer seja uma grande empresa, radicam sobretudo, tem a ver com o facto da concorrência hoje em dia ser muito baseada na inovação e ter-se intensificado e os processos de desenvolvimento de produto e de tecnologia estão acelerados. A globalização também empurrou um bocadinho, forçou um bocadinho esta necessidade de colaboração, no sentido das empresas alterarem os seus modelos de negócio. As políticas públicas determinam posturas e competências e capacidades de colaboração diferentes, não é? Impulsionam, têm um impacto relevante no padrão de relação colaborativa entre as empresas, porque podem ser facilitadoras e muito mobilizadoras dessa relação ou não, de alguma maneira. As relações com as universidades e os centros tecnológicos também são uma fonte importantíssima de conhecimento que é explorada de forma muito diferente de país para país, não é? Os países nórdicos está-lhes no sangue fazer isso e os países do Sul
entre os quais eu incluo Portugal e ali do Mediterrâneo, estão menos capacitados, a máquina está pior oleada nesse sentido, se quiserem, e de alguma maneira tem crescido a colaboração entre pequenas empresas e empresas maiores, normalmente sendo as primeiras a alimentar as segundas. Falamos então disto, falamos de investir-se numa empresa fazer um investimento num sistema fechado de pesquisa e desenvolvimento e ter o retorno do negócio, ou várias entidades colaborarem num sistema de pesquisa e desenvolvimento mais aberto, relacionado, e haver a possibilidade de termos vários mercados e vários negócios. Trago-vos aqui assim só alguns dados de um caso português. Não é um caso português de uma empresa, mas trata-se daquilo que foi medido em termos de capital de conhecimento, não medido em termos de capital de conhecimento, em que grau é que as empresas portuguesas reconheciam o capital de conhecimento como sendo importante, por um lado, e se o aplicavam ou não, e onde é que havia mais dificuldade em termos desse capital de conhecimento. Foram inquiridas as 500 maiores empresas nacionais, portanto tem uma expressão grande, e houve uma taxa de resposta de 17,2, que dá 86 empresas responderam, se vocês quiserem. E o que eu trago é um bocadinho uma listagem daquilo em que elas acordaram, enfim, convergiram do ponto de vista do entendimento do que é o capital de conhecimento e das dificuldades ou facilidade que vão sentindo na implementação e na formação desse capital dentro das empresas, e aquilo em que elas mais divergiram, e que é absolutamente o espelho do que se passa na Europa e também do que se vai passando, enfim, em alguns estados dos Estados Unidos, não em todos, há estados mais competitivos que outros, mas é um bocadinho o espelho do mundo. Portanto, a ideia é esta, com elevado grau de concordância, está entre 3,7 e 4, seria 5 o máximo. De facto, existe um consenso na maioria das grandes empresas relativamente ao facto da formação, por exemplo, estar associada às necessidades da área imediata do trabalhador e às necessidades estratégicas da empresa. Portanto, há aqui uma relação formação, função especializada, especialização da formação e alinhamento estratégico dessa formação. Existe a gestão de conhecimento e do capital intelectual são termos distintos, este reconhecimento é importante, nem sempre é feito pela maioria das empresas. Elevado investimento e incentivo na formação e desenvolvimento das pessoas e dos trabalhadores. Estimula-se a formação que leva ao autoconhecimento. O autoconhecimento é, de facto, uma área que deve ser privilegiada dentro das empresas e dentro das instituições como as escolas e as universidades, porque está aí a matéria-prima a partir da qual depois nós configuramos o conhecimento dentro de nós. Portanto, conhecer-nos bem os nossos limites, aquilo em que somos competentes ou menos competentes, aquilo em que temos mais dificuldades, deveria ser um passo obrigatório em qualquer formação. Temos aqui um alto grau de concordância, mas já, enfim, alguma discrepância. A ideia de uso constante de equipas multidisciplinares e formais, por exemplo, que se sobrepõem à estrutura formal e tradicional e hierárquica, é uma ideia bem-vinda e é uma ideia que favorece, digamos, que a disseminação e a criação do capital de conhecimento. A ideia de haver uma busca de diversidade, portanto, de abrir, de ampliar o tipo de conhecimentos a que se acede é vantajoso e produz um aumento qualitativo da qualidade dos inputs que a empresa tem, e isso é importante. Pequenas reorganizações que ocorrem com frequência para se adaptar às necessidades do crescente ambiente competitivo é uma coisa que se vai sentindo cada vez mais. Esta ideia da honestidade intelectual é muito importante na empresa, ou seja, as pessoas são autênticas e deixam evidente aquilo que conhecem e também aquilo que não conhecem. A ideia é importante. Na prática, o que se verifica é que a maioria das pessoas não tem os níveis de honestidade intelectual que deveria ter com a sua empresa. E isso é uma questão cultural, não é? Os nórdicos terão, já se falou muito sobre isso. Nós temos uma cultura de ser politicamente corretos e, portanto, de dizer aquilo que estão à espera que nós digamos, estou a falar portugueses, não sei, o brasileiro, e menos aquilo que é real. E, portanto, a honestidade intelectual numa empresa é o primeiro passo para se conseguir reconfigurar bem o conhecimento dentro dela. Portanto, o erro fazer parte do processo o assumir-se que o erro e a falha faz parte do processo de crescimento
é extraordinariamente importante, não é? E é uma ideia que, de alguma maneira, o ensino tem vindo não tem vindo a passar para os alunos e, portanto, não passa para os profissionais e, de alguma maneira, as pessoas julgam-se piores profissionais se errarem mais ou menos, quando só erra quem faz, não é? E é preciso, de facto, testar e explorar. Questões com médio grau de concordância, enfim, a comunicação eficiente em todos os sentidos, aqui está o que eu vos estava a dizer, assim, há graves problemas, de facto, depois na disseminação e comunicação dentro da empresa. É grande essa dificuldade, bem como a dificuldade de compartilhamento de informações, se vocês quiserem, e ainda com baixo grau de concordância, a ideia do constante uso de equipas ad hoc ou temporárias com grande talento, autonomia e dedicadas a projetos inovadores, não ocorre com tanta frequência e deveria. E também não ocorre isto na Europa do Sul em particular. As parcerias com outras empresas não ocorre com tanta frequência, ou com as universidades ou institutos de pesquisa. Isto, no fundo, são vários resultados. Eu vou andar um bocadinho mais para a frente para chegar ao processo, mas de qualquer maneira, para vocês verem, das 500 maiores empresas de um país, menos de 25% usa processos formalizados de gestão de conhecimento, o que é absolutamente extraordinário, mas 91% das empresas pratica a aquisição de conhecimento externo, obviamente. Há a ideia do capital de conhecimento crescer melhor num clima de confiança é transversal e, em termos de melhorias e de síntese de recomendações, aquilo que se passa, sobretudo, e aquilo que é mais difícil no momento atual nas empresas relativamente à matéria em causa, que é a gestão do conhecimento, são dificuldades de comunicação, de formalização de conhecimento tácito e de competências-chave, a ideia de maior honestidade intelectual e de partilha de conhecimentos, enfim, a ideia de valorizar as novas ideias e a dita liberdade para falhar e para errar de alguma forma, é isso que é mais importante. Seguindo a nossa agenda, então, se estamos a falar de capital de conhecimento e estamos numa escola que tem design e que forma designers de produto, enfim, e demais, em que é que uma das componentes em que se gera conhecimento é a componente do processo de projeto. E aqui estes senhores, alguns deles já viram. Então, quando falamos de processo de projeto, estamos a falar de uma capacidade que nós temos de resolver problemas, os designers resolvem problemas à partida, e uma capacidade que depende, em termos de aquisição de informação e de gestão dessa informação para a transformar em conhecimento, depende desta nossa capacidade de divergirmos e convergirmos, não é, ao longo de um processo que nos conduzirá, em princípio, a uma solução final, não é? E, portanto, o conhecimento tem que ser gerido neste harmónio, se vocês quiserem, de análise-síntese, divergência, convergência, proposto aqui por Cross, e que, de alguma maneira, na visão do Kumar, deverá ser menos visto como um processo com etapas que se sucedem, mas mais um loop, se vocês quiserem, de modos de planeamento que implicam atividades como sejam a de investigação, a de análise, a de síntese e depois a de entrega do produto final. Em todas estas etapas é necessário gerir informação, é necessário produzir-se conhecimento. Em termos da gestão de informação, nós reconhecemos a possibilidade de termos informação que está, obviamente, armazenada externamente e informação armazenada internamente na nossa memória, e que depois nós classificamos como sendo conhecimento explícito, implícito e tácito, seja sobre processos, seja sobre produtos. E, portanto, perceber o tipo de conhecimento que temos em mãos ou o tipo de informação que temos em mãos é, de facto, importante para nós, enquanto alunos e praticantes do processo de projeto. Em termos dos alunos de design de produto, ou de comunicação, ou de moda, ou do que for, o que podemos apurar é que, do ponto de vista do conhecimento do design, ao longo dos processos de aprendizagem, de projeto, e mesmo no final desses processos, fica muito pouco, ou quase nunca é feita uma análise daquilo que foi feito, não é? É dada a avaliação, é explicado o projeto e por aí fora, mas, de algum modo, há uma enorme perda de informação e de conhecimento,
A disciplina está feita, está posta de lado, o trabalho está feito na empresa, está posto de lado, o que é que fica, não é? E muitas vezes é importante perceber que aquilo que se aprendeu, que é o chamado conhecimento declarativo, eu com este projeto eu aprendi que, não é? E declaro pelo sujeito, há uma, digamos, uma capacidade de aferir o valor do conhecimento e do qualificar. Há o conhecimento procedimental, que tem a ver com o aprendi como é que se faz isto, tem a ver com procedimentos, com processo. O situacional, que tem a ver com o contexto, aprendi que quando faço isto, causa e efeito, não é? Quando faço isto, acontece aquilo. E o estratégico, que tem a ver com o planeamento das ações, ou seja, perceber-se que a aprendizagem é um processo dinâmico e que, portanto, há que planear o que é que se vai fazer, como é que se vai fazer, quando, com quem, não é? E planear a própria aquisição do conhecimento de per si. Outros fatores influenciam, obviamente, estes processos de projeto e a aquisição de conhecimento. A geração de ideias e criatividade é uma das enfim, áreas mãe, chave, central para os designers. O esquiçar, o esboçar e o desenhar como forma de pensamento e de conhecimento também é muito importante. A tomada de decisão, porque dependem das nossas decisões a forma como nós adquirimos e gerimos a informação e o conhecimento. O grau de expertise, obviamente, e também as dinâmicas individuais e de grupo, não é? Podem ser altamente facilitadoras e mobilizadoras ou muito empobrecedoras do processo de aquisição de conhecimento. A ideia de geração de ideias ou de ideação tem a ver sobretudo com a geração, desenvolvimento e comunicação de ideias, onde a ideia pode ser entendida como um elemento básico de pensamento, que pode ser tanto visual, concreto, como abstrato. Enfim, esta é uma definição, se vocês quiserem, do que é uma ideia, versus criatividade, que do ponto de vista, que é um conceito muito fluido, que não é, obviamente, fácil, de fácil definição, mas que do ponto de vista do design, para mim, e também para o professor Henri Christians, obviamente, tem essa, ser-se criativo é importante desde que haja associado à criatividade o conceito de feasibility, ou seja, de execuibilidade, não é? É criativo, para nós é importante ser-se criativo se execuível, de algum modo, pode não ser material, pode ser imaterial, mas tem que ter essa condição de execuibilidade. O desenhar e o esboçar e o esquiçar são práticas importantes de pensamento, de geração de pensamento e de geração de conhecimento, se vocês quiserem, na medida em que, quando nós estamos a esquiçar e a esboçar, estamos a estimular uma espécie de ciclo reinterpretativo do que está a ser feito, da geração de ideias, e isso acontece por via do pensamento, onde podemos ir das descrições gerais do projeto aos detalhes, por via do discurso oral, quando eu estou a explicar aqui à Geisa ou ao Carlos uma ideia de um determinado projeto, eu estou a ter a oportunidade de refletir sobre esse meu projeto, essa minha ideia, e portanto tenho a possibilidade de a desenvolver mais. Muitas vezes nós desenvolvemos mais os nossos projetos em conversas informais ou a tentar explicar aos outros do que propriamente quando estamos sentados em frente ao computador a tentar dizer qualquer coisa inteligente sobre o que está a ser feito ou por aí fora. Também. E também tem, obviamente, esta capacidade de armazenamento que permite aceder às ideias. Portanto, por esta via, por via de pensamento, por via de partilha, discurso oral, por isso é que é muito importante e se pede hoje em dia muito nas empresas que explica a tua ideia, elabora um bocadinho mais, partilha aquilo que queres fazer, porque não é só por via do nosso pensamento, obviamente, da nossa ação de pensamento individual, mas é sobretudo pela do discurso oral e pela possibilidade de armazenamento dessa informação e desse conhecimento que nós podemos levar os processos mais além, sobretudo os processos de inovação. A Gabriela Goldschmidt, que é uma investigadora israelita na área da cognição do design, identifica de facto dois tipos de raciocínios, portanto, da posição de pensamento associados ao ato de esquiçar como forma de pensar ao ato de desenhar. Um que é baseado no pensamento analógico e metafórico e tem a ver com extrair-se novos significados ou um novo sentido a partir do esboço, e ela chama essa forma de raciocínio seeing as, que normalmente é seguida de uma segunda etapa, enfim, de raciocínio, que é o seeing that, que tem a ver com
Portanto, seeing as e depois seeing that. Tem a ver com as consequências deste novo significado do ponto de vista do esboço. E, portanto, as ideias vão evoluindo, a inovação vai-se fazendo, o conhecimento vai-se dando, na medida em que eu consigo, de alguma maneira, legitimar uma nova interpretação, uma nova forma de olhar para o objeto, para o serviço, e depois consigo alcançar, portanto, expandir esse objeto no sentido da leitura das suas consequências, dos seus impactos e dos seus possíveis desenvolvimentos. Ligado ao conhecimento e à gestão do conhecimento está também a tomada de decisão. Não é? E nós, de facto, percebemos ao longo de um processo de projeto, vocês serão todos projetistas, ou quase todos, mesmo que fossem de arquitetura, e sendo arquitetos, o que muda é a escala. Muda também uma maneira diferente de viabilizar, e que é importante, viabilizar o conhecimento. As revistas de arquitetura, por exemplo, são revistas em que o processo aparece muito bem documentado, em que é possível essa aprendizagem, em que nós acedemos aos modos construtivos. O design é muito rápido, raramente nós temos revistas de design em que se vejam, em que seja documentado o processo. Vêem-se os produtos finais, não se vêem os processos. E isso é interessante porque, de alguma maneira, enfim, a área do design é muito maior, um objeto de arquitetura leva muito mais tempo, portanto há uma possibilidade de maturação e de maturidade sobre aquela informação maior. Os nossos objetos, os designers de produto, têm uma rotatividade maior, mas seria muito interessante para o processo de conhecimento coletivo do design que pudesse haver essa documentação que nós nunca temos acessível. Se vocês repararem, pega-se numa revista de arquitetura e vê-se um projeto de arquitetura de alto a baixo, desde o parafuso, né? E quando se pega numa revista de design, vêem-se produtos acabados, não se sabe como é que foi produzido, não se vêem os seus desenhos, enfim, isso seria interessante do ponto de vista do conhecimento coletivo. Mas passando aqui à tomada de decisão, de facto, nós ao longo do processo de projeto, vamos tomando um conjunto de decisões grandes, quando se estuda profissionais ou alunos num exercício de 2 horas a tentarem cumprir um briefing qualquer, a média, há gente que toma 200, 300 decisões, há gente que toma 600 decisões, enfim, a média será de 365 decisões num espaço de 2 horas, de cada hora, peço desculpa. E, portanto, é muita decisão. Decisões diferentes, claro, diferentes impactos. Pode ser a decisão do riscador ou do material, pode ser uma decisão de um processo construtivo, enfim, decisões com impactos diferentes e com valorações diferentes, mas são muitas. E, portanto, o modo como se tomam as decisões, ou não se tomam, ou se adiam essas decisões ao longo do processo, dita um conjunto de movimentos ao longo desse próprio processo e dita também a capacidade que nós temos de gerir melhor a informação e de a transformar ou não em conhecimento. Portanto, o que nós observamos é um conjunto de decisões de enquadramento, tomadas enquanto nós estamos à procura de enquadrar o problema, de o definir. Decisões-chave, que são aquelas, de algum modo, fazem com que o processo se mova até ao fim e redunde numa ou mais do que uma solução, e as facilitadoras, que são decisões de ordem técnica, se vocês quiserem construtiva, são aquelas que, perante uma grande decisão de um caminho, de um rumo, elas vão no terreno operacionalizando as coisas. Falamos disto então, falamos de processos de projeto e categorias de decisão a par, se vocês quiserem. Tipicamente numa fase inicial nós estamos a enquadrar um determinado objeto ou um determinado serviço na mente, estamos centrados no problema, e depois temos uma etapa de, obviamente, criação mental do objeto, claro, e aí é muito importante o tipo de decisões-chave que são tomadas, e depois temos uma parte de representação do objeto mental, que é uma efetivação, uma mobilização externa, ou de externalização desse próprio objeto. Se olharmos para, então, o processo de projeto como um processo de gestão de informação, com inputs e outputs, não é? Entra informação de um lado, sai informação do outro lado, à partida melhorada, reformatada, percebemos que vamos pegar diferentes tipos de informação, existente, não existente, na nossa memória, existente fora de nós e por aí fora.
Isto é claramente o território de atuação do projeto, em que nós refletimos, perguntamos a outros informação, lemos, agimos, escrevemos, esboçamos e por aí fora. E, do outro lado, há de surgir um projeto que é em si mesmo um sistema de conhecimento e de informação, que tem incorporada informação que foi pegada daqui e foi colocada de imediato, informação que foi transformada e informação que foi perdida também. Há muita o grau de informação perdida ao longo do processo é enorme, é elevadíssima, a percentagem é elevadíssima. Em alunos é entre 70% e 80% da informação que é consultada é perdida ao longo do processo. E temos, e aqui isso é muito importante, para um bom sistema de gestão de informação e de conhecimento, temos que contar com as pessoas, são elas que mobilizam essa informação. E temos designers, todos nós somos, embora operando, enfim, não haja perfis estanques, mas há diferentes tipos de designers. Há designers cuja estratégia de projeto é orientada para o problema, há designers orientados para a solução e há os chamados designers orientados para a integração, que foi uma categoria que eu introduzi na altura do meu doutoramento por uma razão, porque de facto não há só preto e branco e há muita gente que tem esta capacidade de fazer co-evoluir a solução e o problema, como foi proposto por estes dois autores, pelo Cross, o Nigel Cross e o Kees Dorst, e na realidade há práticas de projeto que têm a ver com isso. A maioria do que se tem sentido no mundo entre os profissionais da área de design é que o designer é por excelência orientado para a solução, dá-se-lhe um briefing, ele já está a pensar como é que aquilo se vai materializar, o que é que vai ser, mas há curiosamente muitos designers focados no contexto e no problema, em perceber se é realmente um problema, se o problema está bem formulado, se o problema não é o outro, portanto a equacionar, digamos, aquilo que lhe está a ser colocado à frente e muito mais focado no problema do que na própria solução. Os integradores, claramente, é gente que vai pensando problema e solução e enquanto pensa uma subsolução ou uma proto-solução, se vocês quiserem, vai alterando os próprios dados do problema e é muito interessante porque vai co-evoluindo tudo. Isto para vos mostrar alguns alunos. Temos aqui um espaço de 2 horas, exatamente, e estão aqui as ditas atividades normais de um processo de projeto, com computador ou sem computador, não interessa, e para perceberem que nós temos comportamentos diferentes. Aqui a azul estará a área de decisões relacionadas com o enquadramento, framing, e depois a verde estão as decisões enablers, portanto as facilitadoras, e aqui foi um momento em que o designer teve uma ideia da solução que queria desenvolver e por aí fora. Há alunos que batalham mais aqui de forma diferente, utilizando mecanismos diferentes para a aquisição do conhecimento e para a gestão da informação e que depois trabalham 2 ideias ao mesmo tempo, também é possível isso acontecer, tem a ver um bocadinho com o constatar-se, cada pico destes é uma tomada de decisão, se vocês quiserem. E isto leva-nos então a esta ideia de que a gestão do conhecimento tem a ver com, obviamente, a gestão da informação e com a geração das ideias e tem a ver com um processo que pode ser explicado desta forma. Enfim, isto é descritivo, isto não serve para nem os empresários nem os professores olharem para os projetistas e dizerem, bom, tu tens que seguir este caminho é mais eficaz do que aquele. Não, serve meramente para se perceber o que é que está em causa ou quais são as variáveis mais importantes que estão em causa neste processo de projetar. Nós temos à partida a ideia de um mindset, de um conjunto mental, de um equipamento mental, uma economia mental que nos permite que nós funcionemos através de uma determinada estratégia de design, que pode ser ou guiada pelo problema ou pela solução ou integrada, como eu vos disse. Estão sempre presentes os processos criativos cognitivos, que não são puros ou exploratórios ou generativos, porque são sempre um ciclo em que pode às vezes estar mais presente a capacidade exploratória ou generativa, mas é sempre um ciclo. E daquilo que é o mindset para a operacionalização desse enquadramento mental, há a tomada de decisão. É quando decidimos que agimos, não é? E portanto temos
aquele conjunto de decisões que eu defini, as de enquadramento, as chaves e por aí fora, que permitem que nós depois passemos à parte do projetar coletivo ou individual. O designer, quando projeta sozinho, projeta como se fosse uma equipa, é como se tivesse várias pessoas a desenvolverem as várias funções, se quiserem. Temos aí então como muito importante e determinante o modo de decisão, como é que ele é tomado, se é autocrático, se é cooperativo, se é autonómico, e temos a estratégia de decisão. E a estratégia de decisão tem a ver com estes modos de ser baseado, enfim, ser regulamentado de forma compensatória, não compensatória ou mista. E isto tem a ver com o quê? Com o trade-off que nós fazemos perante a informação que temos, não é? Somos nós capazes, e nunca somos, somos nós capazes de ter todas as variáveis, olhar para tudo o que é possível, estamos sempre perante informação incompleta. E fazer se eu misturar com esta variável vai dar... É muito difícil, portanto, na generalidade das vezes, às vezes há modos compensatórios, ou pelo menos negociados, dependendo da fase de projeto, não é? Mas a maioria das decisões, e não é só na nossa área, na área da medicina, na área da aeronáutica, até áreas insuspeitas relativamente a isso, o tipo de decisões que tomamos é de forma não compensatória, tem a ver com a intuição, com a experiência que temos e por aí fora. E como veem, por via destes caminhos, todos se vocês quiserem, há pelo menos 27 possibilidades que nós temos aqui de gerar soluções. Assim como modos em bruto, não é? Que depois têm expressões diferentes. Portanto, só pelo facto de se tornar o tipo de uma estratégia fortemente ou dominantemente compensatória, no seio de uma tomada de decisão que é mais colaborativa, estando dependente sobretudo de naturezas, de decisões de natureza mais de enquadramento, por um grupo que é dominado que é mais orientado por solução, nós temos um universo de soluções. Pronto. E é possível, de facto, depois estudar-se os alunos e os seus comportamentos em empresa, profissionais também, já há aqui profissionais, e perceber, de alguma maneira, ao longo dos vários dias, o que é que eles vão fazendo, como é que vão operando, se estão mais centrados no problema, na solução, no processo. E isto significa gerar conhecimento para dentro do próprio grupo, não é? Para que eles depois, posteriori, consigam emendar, qualificar melhor os seus processos, se vocês quiserem. Significa ir fazendo isto é um pequeno excerto apenas, que tem a ver com a tomada de decisão. Enfim, estão aqui todas aquelas competências que estavam no modelo de análise e que permitem depois nós irmos qualificando, porque o conhecimento não é desligado destas componentes todas e destes critérios todos. Muito diferentes, se vocês repararem, não é? Temos aqui uma banda muito larga, muito estruturada. Quando olhamos aqui para os holandeses, estamos a ver aqui um grupo português orientado para a solução, que é o que ali está, muito insistente em termos exploratórios, em termos do processo criativo mais exploratório, colaborador, obviamente, em termos de gestão da informação, fazem um uso da informação gráfica em particular, portanto, de grande informação de síntese diagramática, vai produzindo blocos de conhecimento dessa maneira e operando assim, e isto é um elemento de síntese, enfim, desta experiência que foi feita com uma empresa e com 16 designers a trabalharem lá dentro, portanto, que foram observados ao longo do seu processo de produção de um projeto, com a avaliação que eles tiveram depois pelo júri, e como veem, com diferentes dinâmicas de grupo, diferentes estratégias. Não há estratégias melhores do que outras, também não é melhor ser-se mais orientado para o problema e para a solução. O que importa é perceber o que é que se é e de que forma é que pode ser gerido o conhecimento. E é tudo. Muito obrigada.